Olá pessoal, graça e paz, boa tarde. Mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estudar a palavra de Deus junto com você. E sem demoras, vamos abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler versículo 1 a versículo 7. Apocalipse 2, 1 a 7. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, Igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora, querido, essa é a primeira carta que o Senhor escreve à igreja de Éfeso. Agora vamos para a última carta, no capítulo 3, versículo 14 em diante. A 7ª carta, endereçada à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra que acabamos de ler. Senhor, nós te pedimos que fales ao nosso coração. Eu peço que fales ao meu coração aqui, ao compartilhar com os meus amados a tua palavra, e fales com cada um que estiver ouvindo essa palavra, essa meditação nessa tarde. Fala conosco, Senhor. Santo Espírito, traz revelação. Santo Espírito, traz discernimento.
abre os nossos olhos, fala conosco, Senhor. Queremos te ouvir, como diz os 2 versículos dessas 2 cartas, os 2 últimos versículos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Senhor, nós queremos ouvir, nós queremos entender e nós queremos que tu nos dê a graça, a capacidade de compreender, de viver, de praticar e obedecer a palavra que o Senhor está falando ao nosso coração. Abençoe esse meu irmão, irmã, essa família que está agora conosco participando, Senhor, dessa meditação. Abençoe-a. Se tem alguém enfermo, traz saúde agora em nome de Jesus. Bane com toda a enfermidade, bane com toda a dor, bane com todo o sofrimento. Se alguém está sofrendo, Senhor, um outro problema, um problema financeiro, problema de desemprego, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abre as portas para esta família. Abre as portas em nome de Jesus, para que eles possam ser, Senhor, abençoados e tenham a provisão que eles precisam. Senhor, se tem alguém desanimado, alguém frio, se tem alguém oprimido, alguém deprimido, visita essa pessoa. Toca nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Traz restauração, traz vitória, traz bênção, traz cura, opera milagres e maravilhas. E agora fala conosco na tua santa palavra. Santo Espírito, fala-nos, revela-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa meditação é: qual a mensagem que a igreja pregou, que a igreja de Cristo pregou nesses últimos 2000 anos? Qual a mensagem que a igreja de Cristo pregou ou tem pregado, está pregando nesses últimos 2000 anos? A igreja nasceu há 2000 anos atrás. A igreja nasceu com Jesus Cristo, com os apóstolos. A gente vê essa história lá no livro de Atos, capítulo 2. A igreja nasceu lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. E qual é a mensagem que a igreja de Cristo tem passado, tem pregado? Hoje eu quero compartilhar com você, primeiro, a mensagem da primeira igreja, a de Éfeso. Essas 7 igrejas que está registrado em Apocalipse 2 e 3, capítulo 2 e capítulo 3, corresponde à história da igreja nesses 2000 anos. Então essas 7 igrejas representam 7 fases aí da igreja de Cristo nesse período de 2000 anos. Éfeso é a primeira fase, começa com a igreja primitiva. Filadélfia, a última, a 7ª, essa que nós lemos no capítulo 3, a partir do versículo 14, a última fase da igreja. A última fase da igreja. Qual a mensagem que essas igrejas passou e vem passando? Qual a mensagem, querido, da igreja primitiva e qual a mensagem da igreja de hoje? O que temos pregado, o que temos aprendido, o que temos vivido e o que temos praticado como igreja e o que temos transmitido. O que temos transmitido? Qual a mensagem que estamos pregando? E qual a mensagem que a igreja primitiva pregava? Será que mudamos? Será que deterioramos? Será que a igreja do fim se deteriorou? Piorou? Se agravou? Fugiu da mensagem de Cristo? Se desviou da mensagem do Evangelho? Está pregando outro Evangelho? Qual a mensagem da igreja primitiva e qual a mensagem da nossa igreja, da igreja de hoje? Eu e você fazemos parte dessa igreja, quer queira, quer não queiramos. Quer estejamos em uma igreja, instituição, religião,
quer façamos parte de uma igreja ou quer estejamos em casa, mas desde que estejamos seguindo a Cristo, desde que somos seguidores de Cristo, aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida para Ele e estamos caminhando com Ele. Somos seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, fomos colocados por Ele na igreja. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso no livro de Efésios, e nós estamos estudando esse assunto aqui com os irmãos da Casa de Oração aqui em Paulínia. Estamos estudando o livro de Éfeso, a nossa identidade como filhos de Deus, como igreja, como corpo de Cristo e como casa de Deus, como família de Deus. Estamos estudando isso. Nascemos como filhos, mas somos colocados na igreja, no corpo de Cristo e na família de Deus. Na família para crescer, se desenvolver e se tornar um cristão adulto, preparado para fazer a obra de Deus. Na igreja, no aspecto igreja como corpo, fazemos parte de um corpo, de algo que está em ação, de algo, o corpo é algo que é um instrumento que tem muitos membros e ele faz com que o ser humano faça muita coisa. Nosso corpo nos permite fazer milhares de coisas. Por quê? Porque nós temos muitos membros, cada membro com a capacidade fantástica para que o nosso corpo em conjunto opere tudo aquilo que nós operamos, tudo aquilo que o ser humano faz de bom ou de mal, ele faz através do seu corpo. E queridos, o povo de Deus, cada um de nós fomos colocados no corpo de Cristo para operarmos a vontade de Deus, a nossa missão, a missão que nos foi incumbida de levar Jesus Cristo, de proclamar seu poder, proclamar seu reino até que ele volta, proclamar seu evangelho e possamos produzir o aumento do corpo, o crescimento desse corpo, alcançando outras pessoas. Mas qual é a mensagem que estamos passando, que estamos vivendo e que estamos praticando? Qual a mensagem da primeira igreja, da igreja de Éfeso? E qual a mensagem que nós hoje estamos vivendo, aprendendo, vivendo, pregando e ensinando? Queridos, a primeira igreja, essa de Éfeso, é uma igreja fiel e zelosa. Se você voltar a sua Bíblia aí, para o capítulo 2, você vai ver o Senhor dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? É o Senhor Jesus. No capítulo 1, você vai ver aí ele se revelando para o apóstolo João, lá na ilha de Pátimo. João estava preso na ilha de Pátimo e o Senhor Jesus vem e se revela para ele, para revelar para ele, se manifesta para ele e manifesta para ele e revela para ele os acontecimentos do tempo do fim. E o próprio Senhor Jesus. E ele manda o apóstolo João escrever, começa no capítulo 2 e 3, com a mensagem para a igreja de todas as eras, desde a igreja primitiva até a nossa. Então está aí 7 cartas com 7 mensagens. E hoje nós vamos meditar aqui rapidamente na primeira carta à igreja de Éfeso e depois na última. E o que ele escreve à igreja de Éfeso? O Senhor Jesus diz: eu sei as tuas obras. Primeira coisa, Deus conhece as nossas obras. Não adianta a gente fingir, não adianta a gente esconder, não adianta a gente aparentar que a gente é bom e que a gente está fazendo coisas boas se nós não estamos fazendo, porque Deus está vendo. A primeira coisa que Deus está dizendo aqui: eu sei as tuas obras, eu conheço você. Deus conhece a igreja, Deus conhece o seu povo, Deus conhece cada um de nós. Queridos, não adianta fingirmos, não adianta fugirmos, não adianta tentar enganarmos a Deus. Nós enganamos as pessoas, nós enganamos
nossa liderança, nós enganamos nossos membros, nossos liderados, líderes enganam liderados e liderados podem até enganar os líderes, mas nós não enganamos a Deus, nem como líderes e nem como liderados. Ninguém engana a Deus. O Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Deus está olhando para nós hoje e dizendo: eu conheço as suas obras. Eu conheço o que você tem feito. Tudo que você tem feito. Eu conheço você. Eu conheço o que você faz, aquilo que as pessoas não sabem, mas eu sei que você faz. Eu conheço as suas obras. Aquilo que talvez sua família não sabe, seus irmãos de igreja não sabem, o que as outras pessoas não sabem, seus colegas de trabalho, enfim, mas eu conheço as suas obras. A primeira coisa que o Senhor está dizendo é que Ele conhece o que nós estamos fazendo. Tudo está patente aos olhos de Deus. Ninguém engana a Deus. E a primeira pergunta é: como estão as nossas obras? O que temos feito e o que estamos fazendo? O que temos feito e o que estamos fazendo. E aí o Senhor diz quais são as obras dessa igreja. Eu sei as tuas obras, conheço o teu trabalho. Então era uma igreja que trabalhava, não era uma igreja acomodada, não era cristãos acomodados, negligentes, preguiçosos. Era um cristão que trabalhava. O Senhor está dizendo: eu conheço o teu trabalho. Queridos, como está o nosso trabalho para Deus? Como está o nosso trabalho ao serviço do reino? Ou estamos trabalhando só para nós? Somos uma igreja que está a serviço de Deus e do reino? Ou somos uma igreja, um povo que só está a serviço de seus interesses e dos interesses humanos? Estamos a serviço de Deus ou a serviço nosso, a serviço de nossos desejos, de nossos interesses, ou estamos apenas a serviço da nossa religião, da nossa igreja, da nossa placa? Estamos a serviço do reino, a serviço de Deus, ou estamos a serviço de pessoas, a serviço de liderança, a serviço de igrejas? Essa igreja, o Senhor diz: eu conheço o teu trabalho. Eu conheço o teu trabalho. Eu sei a tua paciência, a tua perseverança. Era uma igreja paciente, persistente, perseverante. Não desistia, não desanimava, não se decepcionava com aqueles que voltam para trás, com aqueles que desistem. Não, era uma igreja que perseverava, paciente, lutadora, trabalhadora, persistente. Queridos, como temos sido? Como igreja do Senhor, como temos sido? Estamos sendo assim, uma igreja operosa, zelosa, que trabalha, paciente, perseverante. Uma igreja, ele diz aqui: sei que tu não sofres os maus e puseste à prova os falsos, os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Queridos, essa igreja aqui é uma igreja que abomina, aborrece o erro, o engano, a mentira, o pecado, os falsos. Queridos, que igreja temos sido? Temos sido uma igreja como esta, uma igreja que não suporta os maus, não suporta o erro, não suporta o pecado, não suporta a mentira, o engano, a falsidade, a hipocrisia. Ou estamos sendo uma igreja conformada com o pecado, com o erro, com a mentira, com o engano? Somos aqueles que faz de conta que serve a Deus, que caminha na verdade, que crê na palavra de Deus, mas na verdade não estamos sendo aqueles que não podem suportar o mal. Somos pessoas que não suportam o pecado, que não suportam o mal, que não suportam o erro, ou somos pessoas que está conformada com o erro e quem sabe até misturada com o pecado, como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna,
misturada. Um pouco de coisa boa e um pouco de coisa ruim. Um pouco de certo, um pouco de errado. Um pouco de verdade, um pouco de mentira. O Senhor está dizendo que essa igreja, a igreja primitiva, a primeira, era uma igreja que não suportava o mal, os maus, o pecado, o erro, a mentira, o engano. Queridos, não é uma igreja que não suporta as pessoas. É uma igreja que ama as pessoas, que tem o amor de Deus em seu coração. Uma igreja humilde, uma igreja que reconhece suas fraquezas, suas falhas, suas limitações. Mas é uma igreja comprometida com Deus, com sua palavra, com a verdade e com a Bíblia. Uma igreja que não suporta viver no pecado, não suporta viver fazendo no erro, na mentira, no engano, não suporta os falsos, põe à prova os falsos obreiros, os falsos apóstolos e os mentirosos. Põe à prova, reprova, não concorda, não aceita, não convive. Como está lá em Salmo 1. Como está lá em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Queridos, que igreja estamos sendo? Que mensagem estamos pregando? Essa é a mensagem da primeira igreja, uma igreja que não suporta o mal, não suporta o pecado, não suporta a mentira, não suporta os falsos cristãos, os falsos obreiros, os falsos líderes, não suporta. Reprova, com amor, mas reprova, mostra a verdade, fala com amor com as pessoas, mas fala, se posiciona, não fica em cima do muro. Não é uma igreja morna que fica em cima do muro. O Senhor diz lá na carta da igreja de Laodiceia que ele preferia que fosse frio ou quente, mas morno não, em cima do muro. Querido, que igreja temos sido? Outra coisa, sofrestes pelo meu nome. Tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha, querido, as características dessa igreja. Uma igreja que trabalha, que tem paciência, que não suporta o mal, o pecado, põe à prova os falsos, os fingidos, os hipócritas, os mentirosos, reprova esse tipo de coisa. Uma igreja que sofre. E por que é uma igreja que sofre? Porque é uma igreja que se posiciona ao lado da verdade. Queridos, mais do que nunca estamos vivendo isso. Estamos sendo, quem está firmado na palavra e fundado na palavra, está sendo perseguido, criticado pelos do mundo, mas está sendo perseguido e criticado pelos falsos que estão dentro das igrejas. Estamos sendo perseguidos, criticados, mas o Senhor diz, sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Queridos, essa igreja é uma igreja que trabalha, que é paciente, que não suporta o pecado, o erro, a mentira, o engano, que coloca à prova os falsos, inclusive a liderança falsa. É uma igreja que sofre por causa de se posicionar ao lado de Deus, de Jesus Cristo, da palavra, da verdade. É uma igreja que sofre, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que trabalha pelo nome do Senhor e não se cansa. Você tem trabalhado pelo nome de quem? Da sua igreja? Do projeto da sua igreja? Ou você está trabalhando pelo nome de Cristo, por seu evangelho, por sua palavra e por seu reino? Você está trabalhando pelo reino dos homens, o reino seu, o reino da sua igreja, os seus interesses, ou você renunciou tudo para seguir a Jesus Cristo e você está a serviço do reino de Deus, a serviço de Cristo? Olha o que ele diz, sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Estamos trabalhando pelo nome de Cristo, pelo reino de Cristo, pela obra de Cristo ou pela obra dos homens, pelo reino dos homens, pelo reino das religiões, pelo reino da religiosidade falsa, que vai ficar aqui junto com a besta, com o falso profeta, com o anticristo.
Queridos, qual a mensagem que temos aprendido, que temos crido, que estamos vivendo, que estamos pregando e que estamos ensinando? Qual a mensagem? É essa aqui, uma igreja que trabalha, operosa, uma igreja paciente, que não desiste, uma igreja que não suporta o mal, não suporta o pecado, não suporta a mentira, o engano, a falsidade, não suporta o erro, uma igreja que sofre pela verdade, pelo Evangelho de Cristo, uma igreja que tem paciência, que trabalha pelo nome de Cristo, que não se cansa, ou uma igreja falsa, mentirosa, que está a serviço do mundo, do seu reino, do reino das trevas e do reino do mundo? Qual a mensagem que estamos vivendo, pregando e ensinando? E o Senhor, Ele tem embora todos esses elogios para essa igreja, essa primeira igreja, o Senhor já alertava ela, dizendo o seguinte, verso 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Queridos, a primeira igreja já estava deixando o primeiro amor. Olha que coisa incrível. A primeira igreja, lá, a igreja primitiva, chegou uma fase que eles já estavam abandonando o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, volta a praticar o primeiro amor, senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Uma igreja tão operosa como esta já estava deixando o primeiro amor. Já estava abandonando o primeiro amor, o amor fiel a Cristo, o amor a Jesus e não às religiões, não aos homens, não ao homem, não aos ídolos humanos. Estava abandonando o amor a Deus e trocando o amor a Deus, o amor a Jesus, pelo amor a líderes, a pessoas, a coisas. Queridos, como está o nosso amor hoje? Nosso amor é único e exclusivo para Cristo, para Deus, para o Senhor. O nosso amor está dividido. Amamos mais o mundo, amamos mais pessoas, amamos mais coisas do que a Deus. A palavra é, lembra de onde caíste. Pratica, volta a praticar as primeiras obras. Volta a amar a Deus em primeiro lugar. Senão verei a ti e removerei o castiçal. E o Senhor ainda tem mais um elogio para essa igreja. Tenho, porém, isso. Digo, porém, uma coisa para você. Você aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Essa igreja também aborrecia a obra dos nicolaítas, aqueles que estavam se desviando de Deus, vivendo no pecado. O Senhor elogia ela, dizendo, eu sei que você aborrece, abomina o pecado, o erro, aqueles que estão vivendo no pecado. A obra deles, não as pessoas, mas vocês abominam o erro, aqueles que estão vivendo no pecado. Queridos, que igreja temos sido nós? Uma igreja que aborrece o pecado, ama o pecador, mas prega contra o pecado, mostra o pecado à luz da Bíblia e se posiciona, ou uma igreja covarde, falsa, fria, mentirosa, que está envergonhando o nome de Deus? Queridos, a igreja no Brasil e no mundo tem envergonhado tremendamente o nome de Deus. E agora, nós vamos para a última carta, Apocalipse 3,14. Vamos agora ver a mensagem da nossa igreja. Nós vimos os elogios e a mensagem que estava passando a primeira igreja, a igreja primitiva. E se você quiser saber mais sobre como essa igreja vivia, leia Atos, do versículo 40, 42 em diante. Você vai ver que essa igreja era uma igreja que permanecia na palavra. Olha só, a igreja primitiva, eles, olha só, 42, 41, foram batizados que de bom grado aceitaram a palavra que o apóstolo Pedro pregou. E naquele dia agregou-se mais de quase 3.000 almas.
E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Era um povo que temia Deus. Perseverava na palavra, na oração, na comunhão. Eles tinham temor de Deus. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caíam na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Essa é a característica da primeira igreja. E por isso o Senhor estava falando que alguns já estavam abandonando o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Essa é a característica da verdadeira igreja, da igreja que o Senhor fundou através dos apóstolos. Agora, ó a igreja última, essa que nós estamos vivendo, essa de hoje. Ao anjo da igreja, Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja de Laodiceia. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. O Senhor está dizendo, eu sei as tuas obras. Como ele falou para aquela, ele está dizendo para nós, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei, Pedro, o que você está fazendo. Eu sei o que cada um de vocês estão fazendo. Talvez os pastores de vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Talvez a família de vocês não sabe o que vocês estão fazendo. Talvez as esposas não sabem o que o marido está fazendo. Talvez o marido não sabe o que a esposa está fazendo. Talvez os pais não saibam o que os filhos estão fazendo. Talvez os filhos não saibam o que os pais estão fazendo. Queridos, mas Deus está vendo. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu sei como é que você vive. Eu sei o que você está fazendo. E o Senhor diz, não és frio nem quente. Oxalás fora frio ou quente. Eu conheço as tuas obras. Você não é frio e não é quente. É morno. É morno. Oxalá foras frio ou quente. É melhor que você fosse frio, estivesse no mundo fazendo tudo errado. Ou então que estivesse andando com Deus fazendo as coisas certas. Mas não em cima do muro, um pouco de verdade, um pouco de mentira. Um pouco de coisa certa, um pouco de coisa errada. Um pouco de coisa boa, um pouco de coisa má. Um pouco com Deus, um pouco com o mundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Um pé na verdade, outro pé na mentira. Não. Oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno, morno é mistura de água morna, é mistura de água fria com água quente da morna. Crente morno é crente com um pouco de Deus, um pouco da Bíblia e um pouco do mundo, um pouco do pecado. E o Senhor está dizendo, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, Deus está dizendo para mim e para você que morno ele não aceita, ele abomina e ele vomita da sua boca. Não tem como andar com Deus sendo morno. Não tem como. Deus está dizendo para mim e para você, meu filho, não tem como. Ou seja quente, ou seja frio. Morno é a mesma coisa do frio, eu vou vomitar da minha boca. E tem mais uma coisa, Deus diz para essa igreja. Essa igreja, além de misturada, fria, morna, misturada com pecado, é uma igreja orgulhosa, arrogante. Ela diz, sou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada. Eu não preciso de nada. Eu não quero ouvir liderança, eu não quero regra, eu não quero textos que falem do pecado, eu não quero que pregue determinados textos da Bíblia, a Bíblia como está já não serve para mim, tem gente aí pregando que a Bíblia tem que ser reformada, tem que ser mudada, tem que se mudar, reescrever a Bíblia, outros estão distorcendo a Bíblia,
escondendo a verdade da Bíblia, pregando só os textos de bênção, de coisa boa, mas os textos que Deus nos chama a atenção, que Deus nos corrige, muitos estão fugindo deles, ou dele. Queridos, o Senhor, e essa é a igreja desse tempo do fim. Essa é a mensagem que o Senhor diz que muitos que estão dentro dessa igreja estão vivendo. Sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Minha igreja está cheia de pessoas. Temos um grande ministério de louvor. Pregamos uma grande mensagem. A igreja está cheia. E Deus está dizendo, e não preciso de nada, não preciso nem de Deus. E Deus está dizendo, não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, a primeira igreja nós vemos Deus elogiar vários elogios. A igreja do fim, nós vemos o Senhor estampar claramente vários defeitos graves, vários problemas graves. Olha só, Deus dizendo, você está dizendo que é rico, que está tudo bem, que não precisa de nada. E Deus diz, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É assim que Deus está vendo a igreja do tempo do fim. E nós estamos no meio dessa igreja. Mas Deus está dizendo que Ele quer que a gente mude. Olha só, Ele está dizendo que temos problema grave. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, tem tudo humanamente falando, mas de Deus não tem nada. Espiritualmente falando, é uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega, que não enxerga a sua situação e nua. Espiritualmente falando, é uma igreja pelada, não tem nada de Deus. E o Senhor está dizendo, eu amo você, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestido branco para tampar a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os teus olhos para que você veja. Deus está nos aconselhando. Está dizendo que somos miseráveis, pobres, cegos, nu, desgraçados. E está dizendo para a gente, eu amo você. Eu estou te dando um conselho. Tudo isso que você tem para mim não serve para nada, é lixo. Faça como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um religioso, cheio de tanta coisa que ele disse que colocou tudo no lixo, abandonou tudo para ganhar a Cristo e ser achado nele. O Senhor está dizendo a mesma mensagem para mim e para você hoje. Abandone tudo que você tem de religiosidade falsa, de cristianismo falso. Volta para mim. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestido branco, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que você enxergue. E o Senhor diz, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Sê zeloso e arrepende-te. O Senhor está dizendo que aqueles que Ele ama, Ele repreende e corrige. Queridos, Deus está me corrigindo, está corrigindo você, está falando essa palavra tão forte nessa manhã. Sabe por quê? É porque Ele ama a nós. Ele ama a sua igreja. Embora a igreja esteja assim, uma igreja morna, misturada com o pecado, vivendo em cima do muro, uma igreja que não se posiciona ao lado da verdade, uma igreja que convive com o pecado e não se posiciona, o Senhor está dizendo, embora você seja um desgraçado, pobre, cego e nu, eu estou aconselhando você a comprar de mim riqueza espiritual, ouro provado no fogo, vestidura, vestes especiais, remédio, o colírio para a visão, para você enxergar. E eu estou repreendendo e castigando, eu faço isso com aqueles que eu amo. Deus está dizendo que Ele está nos corrigindo porque Ele nos ama. Ele está dizendo que Ele ama a mim e ama você. Queridos, nesta manhã, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo e da sua palavra, está dizendo que Ele nos ama. Por isso Ele está dizendo, repreendo e castigo
a todos quanto os amo. Sê zeloso, arrepende, arrepende. Volta a praticar as primeiras obras, volta para mim, volta para a minha palavra. Sai desse cristianismo falso, mentiroso, sai da mentira, do engano. Toma posição, toma posição, toma posição. Eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo que ele está do lado de fora dessa igreja. Querido, o Senhor está dizendo que Ele está do lado de fora dessa igreja. Estou à porta e bato, Ele não está mais dentro. Quem está batendo na porta está para o lado de fora. O Senhor já saiu de muitas igrejas, como já saiu de muitas vidas. Muitos grupos têm tudo, mas não tem mais Deus. Estão vivendo no erro, no pecado e nem enxergam aonde estão. Estão vivendo nas trevas. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Será que não temos vivido um tempo de sequidão, que não se sente mais a presença de Deus, não se vê mais a manifestação do poder de Deus, não se vê mais a operação de milagres e maravilhas, não se vê mais transformação de vidas, igrejas cheias, mas pessoas que continuam vivendo a mesma vida que viviam quando estavam no mundo. Gente que mente, gente que se prostitui, gente que rouba, gente que engana, gente que dá mau testemunho. Tá aí os exemplos. Tá os exemplos aí no Brasil de igrejas, de liderança, de grupos, de pessoas. Estive viajando esses últimos 15 dias em alguns lugares do Brasil e conversando com as pessoas, com os irmãos. Queridos, o que a gente ouve faz vergonha, faz vergonha. O que se ouve de igrejas, de lideranças, de mau testemunho, de maus exemplos. Queridos, é a igreja de Laodiceia, é a mensagem, é o que a igreja de Laodiceia está vivendo, mas o Senhor está dizendo para essa igreja: eu aconselho você comprar de mim ouro provado no fogo, vestes brancas para vestir você e colírio para você enxergar, para curar a sua visão. Deus está nos convidando a voltar para Ele, a voltar ao primeiro amor, a voltar para Deus, a buscar riqueza espiritual. Queridos, quem sabe temos tantas coisas, mas não temos riquezas espirituais. Está faltando o poder de Deus, está faltando a glória de Deus, está faltando a ação do Espírito Santo para mudar as nossas vidas, mudar nossas famílias, mudar nossos lares, mudar nossos casamentos, mudar nossa igreja, mudar nossa maneira de ser como profissional, como empregado, como patrão, como marido, como esposa. Enfim, está faltando Deus para mudar as nossas vidas. Temos tudo, mas não somos nova criatura. Não temos vivido o Evangelho de Deus, não temos vivido como novas criaturas. Meu querido, minha querida, a palavra nesta manhã é essa. A palavra para nós é essa. Repreende e castigo a todos quantos eu amo. Sê zeloso, arrepende. Muda de caminho. Volta para Deus. Volta para mim, o Senhor está falando. Estou batendo na porta. Estou batendo na sua porta hoje de manhã através dessa palavra. Estou batendo através dessa palavra nesta manhã. Ouça a minha voz. Abre a porta do seu coração. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar no seu lar. Eu quero entrar na sua família. Eu quero entrar na sua igreja. Eu quero mudar a sua história nesta manhã. E o Senhor conclui dizendo no verso 21 do capítulo 3, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sabe por que Jesus Cristo assentou no trono? Porque Ele venceu. Ele veio aqui nesse mundo, viveu como homem, mas Ele não cometeu pecado. Ele venceu
como homem, mas como filho de Deus. Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu Satanás, ele venceu os demônios, ele venceu os seus próprios desejos carnais. Ele venceu tudo. Por isso ele está sentado no trono hoje. Você quer se assentar no trono com Cristo? Se nós queremos, nós precisamos vencer. E nós só vamos vencer a nós mesmos. O pecado que tão de perto nos rodeia, o mundo, os demônios. Só vamos vencer tudo e todos com a presença de Deus, com as riquezas de Deus, com a glória de Deus e com a graça de Deus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei no trono. Ele venceu. Venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a carne, venceu suas fraquezas. Ele venceu tudo e foi fiel a Deus. O Senhor está nos convidando a ser vencedores com Ele. E Ele está dizendo que nós não vamos ser vencedores sozinhos. Ele está dizendo que eu e você não conseguimos ser vencedores sozinhos. Ele está dizendo, filho meu, abre a porta do seu coração, abre a porta da sua vida. Eu quero entrar na sua casa hoje. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero fazer de você um homem vencedor, uma mulher vencedora, uma família vencedora, uma igreja vencedora. Mas é eu dentro de você. É o meu Espírito Santo na sua vida que vai fazer de você um vencedor e uma vencedora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã. Obrigado por falares ao meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração de cada querido e de cada querida que está ouvindo essa palavra. Continua falando e tocando, continua despertando e acordando. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que possamos dar ouvido a que o Espírito Santo está falando conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua igreja e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.